Nesse fim de semana eu assisti um filme da Netflix junto com a minha esposa chamado Luther, O Cair da Noite. E olha que esse filme ela que escolheu para assistir. Geralmente ela não acerta nos filmes. Mas eu gostei. Um bom filme. E originalmente, fiquei sabendo, porque eu não conhecia esse personagem. Originalmente Luther é uma série da BBC de Londres. E a estética dos filmes ingleses é algo que me agrada bastante. O tratamento de cor das imagens, uma pegada mais azulada, fria, é elegante. Até nos filmes do Harry Potter seguem esse estilo, ao meu ver. E eu gostaria de falar um pouco a respeito deste filme, mas se liga, alerta de spoilers. Nesse filme, um serial killer comanda um bunker de tortura, igual naquele filme bizarro chamado O Albergue. E dizem que algo do tipo é uma lenda urbana da Deep Web, mas eu não duvido que possa existir, ou já existiu algo assim, realmente, pois esse é um mundo macabro que jaz no maligno e não podemos duvidar da perversidade humana, depravação total. E nesse filme, pessoas são capturadas e levadas para um lugar para serem torturadas de diversos modos e até a morte. E a tortura dessas pessoas é transmitida via internet para maníacos que têm o prazer em assistir essas torturas e esses assassinatos. É como se eles pagassem a assinatura, uma Netflix de tortura. E eles assistem e se deleitam ao verem essas pessoas serem escalpeladas, torturadas, mortas de diversas formas. É uma grande rede lucrativa. E o que essas vítimas que são capturadas têm em comum é que todas elas têm seus segredos ocultos, os seus pecados ocultos, se formos aplicar teologicamente. E essas pessoas são descobertas por meio de seus dispositivos eletrônicos, que são hackeados, espionados através de seus celulares, câmeras de notebook, até mesmo os dispositivos da Amazon, como o Amazon Echo, que aparece lá no filme. Isso nos faz pensar na questão se realmente temos privacidade, né? Privacidade plena não, né? Sabemos que somos vigiados, em especial por essas big techs, essas mega empresas que compram os nossos dados das redes sociais. Mas enfim, esse serial killer faz um papel de acusador. E ele, ao descobrir os pecados ocultos das pessoas, não somente acusa, como também chantageia e faz elas cometerem atos piores até mesmo do que seus segredos ocultos, para que elas não venham serem denunciadas, divulgadas os seus pecados ocultos. E Luther, até mesmo ele, esse policial, ele é atacado. Eu disse que Luther era um policial? Inclusive, o ator é o Idris Elba, um grande ator, né? E ele também seus pecados, seus segredos ocultos, os crimes que ele comete como policial, que ele agia como uma espécie de justiceiro. Isso não mostra no filme seus erros do passado, possivelmente estão relatados na série. E esse serial killer, ele traz à tona isso e divulga na mídia. E Luther acaba sendo preso. E correndo aqui na história, né? Ele escapa da prisão, persegue o seu serial killer. Enfim, não vou dar mais spoiler. Mas enquanto eu assisti a série, 3 coisas me fizeram refletir. Primeiro, os segredos, os pecados ocultos. É algo que nós, seres humanos, carregamos conosco. E mesmo se viermos confessarmos ao Senhor, nós não confessamos para as pessoas. Falando de modo geral, tá? Os pecados que estão em nosso pensamento, por exemplo, e que a gente pode até alimentá-los por meio de nossa imaginação. E quando não se manifestam ainda em atos externos, né? O mal que habita em nós. Resquícios de corrupção da nossa natureza caída. Estou falando com cristãos, tá? E esse serial killer que cumpre o papel de acusador, caluniador, chantageador, ilustra muito bem o papel de quem? De Satanás, o adversário, o diabo, que significa o acusador. Essa é a segunda referência. A terceira é o policial Luther. Luther, em inglês, significa Lutero, que é o nome do reformador que foi usado por Deus no grande avivamento conhecido como Reforma Protestante. E Lutero, em seus escritos, relatou sobre os seus embates com o inimigo, suas lutas internas, suas batalhas espirituais contra Satanás. E no mesmo dia que eu assisti o filme, no sábado agora, na parte da tarde, eu estava lendo um e-book da editora Fiel. Depois eu pego aqui para mostrar para vocês. Um lançamento recente que trata como tema principal a questão da expiação. Ou seja, a obra de Cristo na cruz, que é o nosso Cordeiro Pascal. Esse daqui. Eu separei aqui algum trecho que eu grifei para ler com os irmãos. Diz assim, a partir daqui. Como Apocalipse, capítulo 12, do 9 ao 11, revela, a guerra que Satanás trava contra Cristo e seu povo é essencialmente
uma batalha legal. O drama das escrituras, como vai dizer Michael Horton, né? É um drama de tribunal. Em Zacarias 3, do 1 ao 5, antevê uma cena para esse drama do tribunal, com o sumo sacerdote Josué de pé, em roupas sujas, e Satanás de pé à sua direita para acusá-lo. A abertura de Jó também oferece um vislumbre de um tribunal celestial, onde Satanás se apresenta diante do Senhor para acusar Jó e a integridade de sua devoção. A característica surpreendente desse aspecto do poder de Satanás, considerando que ele é um enganador, é que ele está certo em sua acusação, apelando para o santo padrão da justiça de Deus. Sua arma é a lei, porquanto, assim que ela é quebrada, ele está pronto para acusar os culpados e pedir as devidas sanções de acordo com a justiça de Deus. Mas onde eu estarei chegando é aqui, ó. Como explica Bill, a acusação do diabo é baseada na pressuposição correta de que a pena do pecado exige um julgamento de morte espiritual e não recompensa salvífica. Aqui que entra Lutero. Baseado em um entendimento semelhante, Lutero ofereceu conselhos surpreendentes em resposta às acusações de Satanás. Agora aqui é tirado dos escritos de Lutero, ok? Ele diz assim: quando o diabo lança nossos pecados sobre nós e declara que merecemos a morte e o inferno, devemos falar assim, deixa eu aumentar aqui a fonte: reconheço que mereço a morte e o inferno. O que é que tem? Isso significa que serei condenado à condenação eterna? De jeito nenhum, pois conheço alguém que sofreu e fez uma satisfação em meu favor. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde ele estiver, ali também estarei. Sensacional. É esse e-book aqui, meus irmãos, ó. Lançamento recente da editora Fiel, O Rei Crucificado, Vitória por meio do sacrifício. Estava lendo justamente, né, neste fim de semana de Páscoa, né, e peguei até inspirações para o sermão de domingo. E vale muito a pena. Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para vocês adquirirem tanto o livro físico, que é lindíssimo, quanto o e-book. A maioria dos meus livros, irmãos, estão aqui nesse aparelhinho chamado Kindle da Amazon. Que, na verdade, se você não quiser comprar esse aparelho, que é um leitor digital, você pode baixar o aplicativo no celular, que é muito bom para ler. Porque você compra os e-books na Amazon e tem muitas funções esse aplicativo, como aumentar a fonte, mudar a fonte, colocar fundo, aquele fundo de leitura à noite, né? Enfim, vale muito a pena. Sem contar que o maior benefício do Kindle é o preço em conta dos e-books. Por exemplo, a editora Fiel faz, acho que umas 3 vezes por ano, eles colocam todos os seus e-books a R$ 5,99. Vou deixar aqui também na descrição o link do aparelho Kindle, caso você queira adquirir, ok? Essa mesma versão aqui, que é a mais em conta, que é da 10ª geração, que já vem com luz embutida. Então vamos voltar no que eu estava falando. Então vemos que, diferente de Luther, o policial do filme, Lutero não é aquele que tem poder de destruir o acusador, mas sim o nosso Senhor Jesus. Esse sim tem o poder de esmagar o inimigo de nossas almas, que é muito mais sorrateiro, mau, destrutivo que o serial killer desse filme. Muito mais mentiroso. Satanás é chamado de o pai da mentira e homicida desde o início. Jesus destituiu Satanás de sua posição de acusador, de promotor, que não tem mais acesso ao tribunal para acusar aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, como está lá em Romanos 8:33? Ninguém, pois Cristo Jesus é quem nos justifica. E o próprio Luther e Lutero são pecadores que precisam ser redimidos, indefesos diante de um inimigo espiritual tão feroz que assola esse mundo macabro. Mas há um grande herói, de fato, o único pleno, que é Jesus, o Cristo, e ele nos representa. Todo aquele que nele crê não há de perecer, mas já tem a vida eterna.